A origem do sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo. O sacrifício de Jesus pela salvação humana é o resultado de uma montagem de crenças persas e romanas com profecias dos profetas hebreus. Nem a lei mosaica, nem os profetas jamais previram a substituição dos sacrifícios de animais por um sacrifício de um homem-deus. Segundo a chamada lei mosaica, os sacrifícios animais foram instituídos para serem observados para sempre pelos hebreus. Os fundadores do cristianismo é que criaram essa substituição que ganhou a convicção da maior parte do mundo. Pode ter sido após a execução de algum dos judeus que se revoltaram contra os romanos que alguém tenha tido a ideia de dizer que ele morreu em substituição ao sacrifício de animais. Nos dias do apogeu do Império Assírio, um profeta de Judá predisse o surgimento de um rei que derrotaria a Assíria e traria de volta o povo de Israel que havia sido deportado, reunindo ao povo de Judá e estabelecendo um reino eterno. Tudo isso haveria de ocorrer quando a Assíria entrasse na terra de Judá. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. E esse será a nossa paz. Quando a Síria entrar em nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando entrar em nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homem. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra, derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus azerinhos e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Miqueias 5, versículos 2 a 15. E nos dias em que Judá estava obrigado a pagar pesado tributo à Assíria para ser poupado da sorte de Israel, que vivia no exílio, segundo Reis, capítulo 17, versículo 1 a 6, o rei Josias pretendia cumprir a profecia, mas morreu em uma batalha e não houve quem salvasse os israelitas. Segundo Reis, capítulo 23. Doravante, os hebreus continuaram esperando que um dia esse rei surgisse. Poucos anos depois, tanto Judá quanto Israel caíram sob o poder de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 24, versículos 7 a 14. Até o cativeiro babilônico, o povo hebreu não conhecia a crença na ressurreição dos mortos. Mas vivendo entre os babilônios e depois entre os persas, eles adotaram a fé na ressurreição.
Além de a ressurreição ser uma fé comum entre os persas, o zoroastrismo persa acredita, a religião ainda está viva, em céu e inferno e num Salvador, o Salchiante, que nascerá de uma virgem e ressuscitará os mortos e presidirá o juízo final. Os gregos e romanos tinham a crença em um deus, Dionísio, que teria nascido de uma virgem, teria sido executado e ressuscitado, tendo poder de dar vida eterna a quem nele cresce. Durante os sucessivos períodos de submissão a outros reinos, os hebreus tinham promessas proféticas de que em pouco tempo seu rei e salvador surgiria para estabelecer aquele reino eterno. Após viverem dominados pelos babilônios, pelos persas, os hebreus caíram sob o domínio grego. Depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido, mas alguns de seus sucessores perpetuaram a humilhação ao povo de Yahvé. Entre esses, Antíoco Epífanes, rei da Síria, profanou o santuário de Yahvé, sacrificando sobre ele carne de porco aos seus deuses, fazendo cessar o sacrifício e a oferta pelos pecados, que era rito diário no templo de Yahvé, e ainda substituiu por outro sacerdote, Onias, o sumo sacerdote ungido como autoridade máxima de Judá, uma vez que já não havia mais reis hebreus. Conforme relatado nos livros dos Macabeus, Judas Macabeu venceu a guerra após a morte de Antíoco, restaurando o santuário. E ao povo parecia que desta vez o reino hebreu floresceria e dominaria o mundo. É provável que nos dias da vitória de Judas é que tenha aparecido a profecia dos capítulos 8 a 12 de Daniel, que fala de um rei surgido da divisão do Império Grego que destruiria o poder do povo santo, profanaria o santuário e se colocaria contra o ungido, tirando dele o sacrifício contínuo por causa das transgressões, referindo-se à deposição do sumo sacerdote Onias e sua substituição por outro, mas depois o santuário seria restaurado e Yahvé julgaria o povo do assolador e aquele esperado reino hebreu seria estabelecido. Como na época da profecia do ungido libertador nos dias da Síria, desta vez o reino não pôde se eternizar, e mal aquele povo se restabelecia da humilhação de Antíoco, vieram os romanos e dominaram tudo. Nos dias do Império Romano, vários heróis se levantaram pretendendo dar cumprimento às profecias, libertando os hebreus, mas todos sucumbiram. Os próprios escritos cristãos registram que, além de Jesus, Judas e Teudas tentaram esse salvamento e também foram executados. Atos 5, 34 a 39. A falta de registro sobre Yeshua, Jesus, nos vem até a hipótese de o nome Yeshua ou Jesus ter sido inventado para alguns desses aventureiros posteriormente, pois ninguém dos historiadores daqueles dias escreveu sequer uma linha sobre um herói judeu chamado Yeshua ou Yehoshua. Acreditando na ressurreição dos mortos, doutrina assimilada dos babilônios e persas, crendo nas palavras de seus profetas que prometiam um libertador, conhecendo a crença dos romanos, cujo Deus havia nascido de uma virgem e sido executado e ressuscitado, também adeptos da crença persa em um libertador que nasceria de uma virgem, ressuscitaria os mortos e presidiria o juízo final, provavelmente cada líder judeu executado na iminência da execução tinha dito convictamente que ressuscitaria e voltaria para julgar todos aqueles que os levavam à morte e reinar com seus seguidores. Com toda essa base ideológica, esses religiosos teriam passado a pregar ao mundo que seu líder era o Cristo, correspondente grego do hebraico Mashiach, que significa ungido, que esse ungido iria ressuscitar e retornaria brevemente para aniquilar o Império Romano e estabelecer um reino justo onde não haveria mais sofrimento,
e posteriormente devem ter mudado para a versão atualmente conhecida de que ele ressuscitou alguns dias depois da sua execução. Evidências dessa progressiva mudança é a inexistência de qualquer registro na época a respeito de um povo que afirmasse que seu líder executado teria ressuscitado. Com o passar dos anos, escreveram muitos relatos que chamaram de evangelhos, boas novas, onde surgiram as curas de cegos, surdos, mudos, aleijados, endemoniados, nomes que davam aos loucos, ressurreições de mortos, etc. Sabemos que se houvesse um homem capaz de fazer um cego enxergar ou um aleijado adquirir normalidade física, tais coisas jamais ficariam no anonimato. E ninguém fora do meio cristão conheceu tais prodígios, o que é mais uma evidência de que são lendas. Como nas profecias de Isaías há referência a uma virgem tomada por mulher pelo profeta gerando um filho, Isaías 7, 14 a 17, esse texto foi a base para o mito de que o referido ungido teria nascido de uma virgem, Mateus 1, versículo 23. Segundo alguns estudiosos, tudo indica que sejam os próprios romanos que tenham inventado o mito de Jesus Cristo para criar uma forte ideologia religiosa e assim derrotar psicologicamente os judeus. Como a referência a Antíoco IV nos capítulos 8 a 12 de Daniel fala de cessação do sacrifício e da oferta de manjares, e será cortado o ungido, alusão à destituição do sumo sacerdote Onias, substituído por um aliado de Antíoco, criou-se a ideia de que aquele texto estivesse falando da morte de Jesus e que esse Jesus teria sido morto como um sacrifício pelos pecados do mundo e que o sacrifício de animais teria sido abolido com sua morte. Um Deus morrendo para salvar a humanidade já fazia parte de algumas mitologias. Em nenhum lugar nas escrituras sagradas hebraicas, lei mosaica, profetas, etc., há promessa de substituição do sacrifício de animais por outro sacrifício, mas os cristãos criaram essa doutrina e ela dominou o mundo. O sacrifício de Jesus pelos pecados foi simplesmente essa adaptação dessa diversidade de crenças com diversos textos descontextualizados. Aquele conceito primitivo de que para acalmar os deuses era necessário derramar sangue levou a outro mais absurdo, de que o verdadeiro Deus precisou de derramar o sangue do próprio Filho para perdoar os pecados do homem.